Vamos falar primeiro sobre o ácido acetilsalicílico. Você tem uma ação que a gente chama de antiagregante plaquetária. O ácido acetilsalicílico, gente, ele é inibidor irreversível de ambas as COX, tá? Então ele é o tiro de canhão, é o tiro de elefante que você está tentando acertar um pombo. Ele acerta tudo, tá? É como se você jogasse uma bomba num local para tentar matar uma formiga. Ele basicamente funciona assim. Ele elimina tudo que vem ali na frente. Claro que não é tudo, né? Porque se você tem ainda um pouco do processo inflamatório, você tem um pouco ainda do processo de dor, tá? É só no momento em que ele está ali agindo, tá? Mas ele inibe de forma irreversível e a gente tem que tomar cuidado justamente na questão plaquetária. Por quê? As plaquetas, gente, elas são formadas por uma célula, ela é uma célula sem núcleo. São formadas por uma célula maior chamada megacariócito. Esse megacariócito ele libera partezinhas dessa célula dentro da corrente sanguínea e elas ficam lá circulando, ok? A questão, gente, é que essas células elas são renovadas, como ela não tem núcleo, ela não se duplica, né? Ela precisa ser renovada a cada 7 dias. Se você usa, por exemplo, o AS e aí você pega e inibe, né, a COX-1 dentro da plaquetinha, ela não vai funcionar como agregante plaquetário. Ela deixa de ter essa função. E com isso, gente, aumenta sim a chance do paciente ter um sangramento. Então, o que você tem que fazer, por exemplo, quando o paciente faz o uso do ácido acetilsalicílico para ralear o sangue, né? Normalmente eles usam como por exemplo, o paciente que teve um AVC, né? Às vezes o paciente nem teve AVC, o médico passou porque falou que... O médico nem passou, o cara toma achando porque é bom. Porque a partir de uma certa idade é bom você tomar ácido acetilsalicílico. Para você fazer um procedimento cirúrgico, o ideal é que o paciente faça a suspensão. Dos medicamentos, o AS é aquele que é mais perigoso. Nenhum outro antiagregante plaquetário, anticoagulante, é tão perigoso quanto o AS, ao meu ver, porque ele simplesmente inibe mesmo a ciclooxigenase, a COX-1, dentro da plaqueta, tá? Os outros, eles têm inibições mais parciais, não é tão, né? Se de repente se você tiver uma liberação de vitamina K, você aumenta a coagulação ali, né? Consegue ter um processo de coagulação. Esse aqui não, esse aqui inibe a plaqueta, aí não tem o que fazer. Tá? Então é interessante sim fazer uma pequena suspensão. Hoje depende muito do procedimento que você vai fazer. Antigamente eu falava para fazer em todos os procedimentos, mas hoje a gente já faz de forma seletiva. A gente tem anestésicos aí muito bons que você consegue bloquear bem localmente para fazer algum procedimento que seja necessário, né? Só em cirurgias maiores que você vai precisar enxergar bem o que você está fazendo, que é interessante você fazer a suspensão. Se o paciente tiver um problema de saúde que não possibilita a suspensão, aí eu aconselho que o paciente faça o procedimento em ambiente hospitalar, que ele vai ter um controle maior. Ele utiliza as plaquetas, né, que perdura por 7 a 10 dias, utilizando como antitrombótico, ele é utilizado como antitrombótico, né? Os pacientes recém-infartados normalmente usam ele, tá? E não podem remover o uso, eles têm que usar, principalmente os pacientes assim, eles têm que usar pelo menos 1 ano, né? Para evitar problemas, o coração está um pouco fraco, né? Ou sofreu um infarto, sofreu um dano, então precisa ter um alívio aí, né? Ele é antirreumático, tá? Tem uma ação antirreumática e boa ação analgésica e antitérmica. A dor tem uma ação em pelo menos aí 30 minutos, rapidinho você tem uma ação aí sobre a dor. Então ele é um bom analgésico. E assim, gente, se a pessoa faz uso do AS, a pessoa pode voltar ao uso 24 horas depois, tá? Da cirurgia. Não precisa ficar 7 dias depois sem tomar, não. Ela suspende por 7 dias para ter a renovação das plaquetas e depois ela pode voltar a tomar. Porque aí a ação que ela vai ter, o coágulo já está formado, não tem necessidade de você manter aquilo ali, né? Então a pessoa pode tomar sem problema nenhum. Eu não aconselho no pós-operatório, você passar como um analgésico no pós-operatório, porque no pós-operatório o ideal é que o paciente já tenha até tomado antes. A gente vai conversar sobre isso depois, né? E se ele esperar 24 horas para tomar alguma medicação,
aí você já vai ter muito mediador de inflamação ali no local, a dor vai ser exacerbada, então é interessante você evitar isso aí, tá? Então, é contraindicada para pacientes com gastrite, pacientes com síndrome de Ryan, que é um processo genético, né, um problema encefálico, pacientes asmáticos, gestantes, insuficiência renal, insuficiência hepática. O analgésico, paracetamol. Paracetamol, o acetaminofeno, você tem uma ação perisférica muito boa. Para dor, simples, assim, eu particularmente acho ele mais fraco. Ele é ótimo para o controle da febre, excepcional para o controle da febre, mas para dor, ele sozinho, ele não tem uma ação tão eficaz. Ele inibe preferencialmente a COX-2, portanto não causa tanta irritação gástrica, mas tem que tomar cuidado com pacientes, por exemplo, que têm problemas hepáticos, porque ele tem uma hepatotoxicidade maior. A posologia dele é Tilenol 750, tomar um comprimido a cada 6 horas. Para dores leves, procedimentos leves, ele é excelente. Tá de bom tamanho, né? Vai fazer uma gingivoplastia, vai fazer uma extração simples de repente, né? Tudo bem. Extrações mais complexas, eu aconselharia a carta na manga aí, né? Que seria o paracetamol com codeína, o Tilex, tá? Então você vai fazer uma extração de terceiro molar incluso, é um procedimento bem mais cruelento, tá? Então é indicado para procedimentos mais agudos, né? De dores moderadas a intensas. Ele tem alguns efeitos colaterais consideráveis, né? Efeitos, por exemplo, a pessoa não pode dirigir, ela fica mais sonolenta, a resposta dela é um pouco menor. Então, o paciente tem que tomar um pouco de cuidado. E ele pode causar dependência porque a codeína, gente, ela tem ação central. Diferente desse medicamento do Tilenol, que tem uma ação local, ele vai inibir a COX-2 no local, diminuindo os mediadores de inflamação. A codeína ela vai agir de forma central, ela vai agir lá no cérebro, desligando o processo de dor, né? Desligando a tal da hipersensibilidade. Então, a codeína ela tem uma ação muito mais forte sobre a dor. Normalmente você consegue receitar com uma receita dupla, né? O Tilex, um comprimido, né? A cada 12 horas. É mais do que ou um comprimido por dia, né? Na maioria das vezes a gente passa até um comprimido por dia, não é nem um comprimido a cada 12 horas. E a dipirona. A dipirona, gente, dos que eu apresentei aqui, é o que menos tem desconforto gástrico também. Ela é mais preferencial para COX-2, não quer dizer que ela não inibe COX-1, ela é mais preferencial para COX-2, tá? Não causa irritação gástrica. É um medicamento que a gente usa muito no Brasil. Nos Estados Unidos ele era proibido, né? A FDA tinha proibido ele por causa de um processo intestinal, uma reação intestinal que ele causava, né? Eu agora não lembro o nome da doença, me falha a memória, mas assim, é um processo que no Brasil já se mostrou que pouco acontece, né? Porque o povo tá chovendo, a pessoa escorreu o nariz e vai lá e taca uma dipirona na criança, né? Já para evitar que a pessoa fique com a febre. Aconteceu qualquer coisa, tá com umas gotinhas de dipirona na criança. Não dá, se tivesse dado esse problema, a gente ia ter pessoas com esse problema intestinal aqui, que formam-se bolhas, né, no intestino, é um processo bem complicado. Tem menor hepatotoxicidade do que o Tilenol, a granulocitose, a granulocitose e a aplasia medular. Justamente por causa da granulocitose é que ele é proibido lá nos Estados Unidos. Tá? A sua dose máxima é de 3 gramas. Isso quer dizer o quê? Que existe essa dipirona agora que eles lançaram há 2 anos atrás, um pouquinho mais, né? Uns 3 anos atrás, de 1 grama. Ela é muito interessante para dor intensa, tá? Você pode dar 3 comprimidos por dia, então você dá uma comprimida a cada 8 horas. Então é interessante para você também lidar com dores intensas. Dipirona. Às vezes o paciente tem alergia à dipirona, você pode dar o Tilenol com codeína, tá? São analgésicos com composições diferentes. Se for uma coisa simples, uma extração simples, dipirona sódica 500 mg, um comprimido a cada 4 horas ou a cada 6 horas, tá? Posologia para criança, aí o ideal é você ver gotas, tá? A quantidade de gotas, gente, tem que ver lá na concentração da caixinha. E agora de cabeça eu não lembro, mas a gente normalmente faz uma regrinha de 3.
tem que dar o mínimo lá, que eu acho que é bem menos do que 3 gramas, né, para criança, agora eu não lembro, depende da idade também. E aí você vê através da concentração quantas gotas vai dar ali para criança. Não vai muito para essa gota, uma gota por peso, que hoje você tem dipirona em gotas que tem concentrações maiores. Aí você dá uma dose maior do que é necessário, toma cuidado.